beleza. Pessoal, façamos da número 1 a número 20. Coloque V verdadeiro ou F falso. Façamos da 1 a 20. Muito bem, pessoal, façamos juntos. Coloque V verdadeiro ou F falso. A palavra pôsteres manteria o acento gráfico caso fosse passada para o singular. Observa só, pessoal. Caso a gente passe para o singular, ficará pôster. Será uma paroxítona, pessoal, que não termina em ai ou em ens. Verdadeira. Ela continua com acento, por outra regra, é verdade, mas continua com acento. Ok, ali? Depois, o emprego de acento gráfico nas palavras tábua e mágoa é determinado pela mesma regra, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pois são duas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 3. As palavras série e antagônico são acentuadas por razões diferentes. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Série é paroxítona terminada em ditongo crescente. No máximo é uma proparoxítona aparente. E antagônico é uma proparoxítona real, pessoal. Então, verdadeiro. 4. Uma mesma regra determina o uso de acento em negócio... 4. A mesma regra preceitua o uso do acento em nível e, aliás, verdadeiro ou falso? Falso. Nível é paroxítona, aliás, é oxítona. 5. Uma mesma regra determina o uso de acento em negócio e prêmio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. São duas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 6. Justifica-se o sinal gráfico de acentuação em língua e períodos pela mesma razão. Verdadeira ou falsa? Falsa, pois, pessoal, língua é paroxítona terminada em ditongo crescente e períodos é uma proparoxítona. 7. A mesma regra determina o uso do acento em comprá-lo e balé. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. São duas oxítonas. 8. As palavras alguém e pólens deveriam ser acentuadas. Verdadeiro ou falso? Falso, por razão da palavra pólens, que não recebe acento. Depois, pessoal, 9. A mesma regra determina o uso do acento nas palavras caráter e até. Verdadeiro ou falso? Isso, caráter, pessoal, é paroxítona e até oxítona. 10. Caso retirássemos o acento de ânsia e surgiriam outras palavras equivalentes na língua portuguesa sem acento gráfico. Pessoal, se eu retirar o acento do o que surge? E. Pessoal, porém, se eu retirar o acento de ânsia, não surge nada. Porque ansia não existe. O verbo ansiar, o certo é ele anseia, pessoal. Tá? Então, ele ansia, não existe. Eu anseio, tu anseias, ele anseia. Ok? Então, ali, pegadinha. Falsa. 11. Fáceis e histórias recebem acento gráfico em virtude de serem o plural de palavras acentuadas. Isso é invenção, essa regra não existe. Se houvesse, olha aqui, ó, hífen e hífens, as duas teriam acento. Invenção. 12. Se fosse retirado o acento gráfico das palavras virá, estudarás e está, esta alteração provocaria o surgimento de outras palavras da língua portuguesa. Verdadeira. O virá ficaria virá, estudarás, estudaras e está, esta. 13. A palavra caráter mantém o acento gráfico em sua forma plural. Verdadeiro ou falso? Falso. Lembra? O único plural correto de caráter é o quê? Caracteres. Número 14. As palavras e vê-se são acentuadas devido à mesma regra. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Claro, há bancas que dirão que são 2 monossílabos tônicos, há bancas que dirão que são 2 oxítonas, independentemente, a regra é a mesma. Depois, pessoal, eficácia e ministério são palavras acentuadas pela mesma razão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pois são 2 paroxítonas terminadas em ditongo crescente. A palavra bônus recebe acento agudo pela mesma regra de vírus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. São 2 paroxítonas. A palavra álbum recebe acento apenas no singular. Não. Tanto álbum quanto álbuns, as 2 são acentuadas. Tentaram causar uma confusão com hífen, hífens. Tá? Ali não. Álbum, álbuns, as 2 recebem acento. Todo mundo aí? 18. A palavra urubu deveria ser acentuada, pois é uma oxítona terminada em U. Não, aí mesmo que não tem, né? Eu acentuo quando terminar em A, E, O, ens. Errada, ens. Todas as palavras terminadas em E seguido de S devem ser acentuadas, visto que são oxítonas. Pessoal, todas as palavras que terminam em ES são oxítonas? Não, invenção, falsa. E por fim, repórteres. Recebe acento pela mesma regra de revólver. Verdadeiro ou falso? Falso. Repórteres é proparoxítona e revólver é paroxítona. Perfeito. Façamos intervalo.